Vamos abrir a Bíblia no texto escolhido como base para o tema desta preciosa escola. Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12, por favor, queridos, leremos a partir do versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, depois de que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, estes refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Versículo 8, por favor. Muito obrigado pelo agudo aí. O versículo 8 diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 13, por favor. Tu, porém, vai até ao fim. Até aqui. Por favor, tome o seu assento, queridos. É um prazer estar de volta a esta casa para, juntamente com vocês, meditar e pregar a bendita palavra de Deus. Pastor José Sobrinho, minha gratidão a Deus pela sua vida. Sua esposa, pastora Vanessa, muito obrigado, muito obrigado. Que o Espírito Santo os conduza cada vez mais com muita graça e sabedoria. Pastor Edieder, minha gratidão, obrigado pelo contato, para estarmos juntos mais uma vez. Quarteto Gileade, é sempre um privilégio ministrar com vocês e ser ministrado também pela unção de Deus em vossa vida. Silas, meu amigo, obrigado mais uma vez pelo carinho. Pastor Ed, me empresta. Obrigado. Queridos, depois da pregação
depois da nossa aula, 2 temas em livros estarão disponíveis da minha autoria: A Cruz de Cristo e Avivados pelo Espírito Santo. Se você quiser adquirir, procure. Eu não sei onde, depois o pastor Ed fala para os irmãos onde procurarem, para que esses livros, creio eu, sirvam de instrumentalidade para aumentar o seu entendimento na palavra de Deus. Eu quero falar com vocês. Tem como colocar um pouquinho de retorno para mim? Por favor. Tava bom. Aí baixou. Tem como me ajudar no retorno? Por favor. Tem? Obrigado. Eu quero falar com vocês sobre proteção, ressurreição, galardão e conclusão. Daniel, a partir do capítulo 9, tem algumas revelações escatológicas que, conectadas ao livro do Apocalipse, para quem deseja estudar esses textos, a partir do capítulo 9 ao 12, conectados ao livro do Apocalipse, facilitará a sua compreensão sobre o plano de Deus para o tempo do fim, aquilo que chamamos de escatologia, o estudo sobre as últimas coisas. Daniel foi um homem entendido, foi levado à Babilônia como escravo, e no capítulo 1 ele se destaca entre os sábios, com seus amigos Misael, Ananias e Azarias. O capítulo 1 diz que Deus deu graça a Daniel e ele se destacou entre os demais. Capítulo 2, nós vimos Daniel na liderança dos sábios, sendo o conselheiro do rei através da oração. No capítulo 4, se confirma a capacidade profética que o Espírito dava a Daniel. Capítulo 5, de tanta sabedoria que tinha, Daniel é estabelecido como terceiro governador na Babilônia. Capítulo 6, já não é o Império Babilônico, são os medos e persas que destruíram Belsazar. Dário mata Belsazar a fio da espada, nos últimos versículos do capítulo 5, e estabelece o Império Medo-Persa. Com Dário, Daniel ainda se mantém em destaque. Dário decidiu estabelecer 120 homens para proteger o seu reino de corrupções. Após o estabelecimento de 120 homens, Dário decide selecionar 3 para liderar os homens protetores do rei. E sabe quem fazia parte do grupo de 3 destacados em todo o Império Medo-Persa? Daniel. De tanta sabedoria que Daniel tinha, o rei agora, depois que seleciona 120, e sobre os 120 seleciona 3 homens, e entre os 3 está Daniel. Daniel é tão sábio que, ao olhar para os 3,
O rei disse: tem um entre os três que é mais top que todos, que é mais sábio que todos. Quem era ele? Daniel. 120 homens, acima dos 120, 3. E acima dos, e entre os 3, tem um que se destaca. Qual é o nome dele? Só que o rei pensava colocar Daniel como líder de 2, para que os 2 liderassem 120. Aí os camaradas não suportaram, foram procurar ocasião contra Daniel, foram procurar corrupção em Daniel, não acharam, criaram uma lei para acabar com a vida do sábio Daniel. Daniel já está com mais de 80 no capítulo 6. Dário, ao saber que ele seria lançado na cova, por causa da lei que Dário havia assinado, Dário perde o sono. As pessoas tinham o costume de tocarem algum tipo de música para facilitar o sono do rei. Dário não quis música, não quis terapia musical, e não comeu nada, perdeu a paz. Por quê? Porque não consultou Daniel, o homem de sua confiança, o sábio, o destacado entre os maiores. Se ele consultasse Daniel: Daniel, eu vou virar Deus aqui, 30 dias eu vou ser Deus, todo mundo vai adorar eu, Daniel, olha que coisa, eu vou ser Deus. Aí Daniel diria: olha, Nabuco passou por aí, se deu mal, Belsazar se achou, se deu, e eu avisei para os 2, e eu também vou avisar para ti, rei, não entra nessa não. Se ele consultasse o sábio Daniel. Segunda coisa que ele saberia que aquela lei foi criada para prejudicar Daniel. Daniel diria: rei, a intenção dessa lei não é te levantar, é me derrubar. O rei ia dizer: como é que é? Rei. Mas ele não consultou o sábio Daniel, e aí ficou sem dormir e ficou com fome a noite toda. Tem muita coisa, tem muito preço, tem muito desperdício que a gente paga e vive por não ter humildade para ouvir quem é mais sábio do que nós. Porque ouvir outro é questão de humildade. Depois, Daniel ainda chega no ano do reinado de Ciro, no capítulo 10, resplandecente em sabedoria, destacando-se em sabedoria, porque era um homem de leitura e era um homem de oração. No capítulo 1 disseram assim: vocês vieram cativos de Judá para cá, nós temos faculdade, universidade, para que vocês conheçam a cultura da Babilônia. Aí Daniel disse: estudar, estou dentro. Nós temos outra coisa para vocês. Quem se destaca vai comer da mesma comida que o rei come. Daniel disse: estou fora.
Apesar da espiritualidade dessa decisão, Daniel prefere comer o simples do que as finas iguarias do rei, porque também ele sabe que o que se come passa no máximo 6 dias dentro de você, mas o que você aprende fica para sempre. Essa é para tu que paga 30 conto no X-Tudo, mas não paga 30 no livro. Paga 50 numa pizza, mas reclama da revista da escola. E ainda canta: ah, eu amo a tua palavra. Mentira, não ama não. Não há amor sem conhecimento progressivo. Eu só tenho certeza que a Luana me ama é porque quanto mais me conhece, continua me amando. Tu me viu a primeira vez, já me odiou? Eu já te vi a primeira vez e disse, não fui com a cara dele. Porque o amor está na progressividade. Se você ama a palavra, você quer progredir em conhecer a palavra. Daniel, no capítulo 6, orava 3 vezes ao dia. Como ser sábio se a gente não conversa com o dono da sabedoria? Quem anda com tolos se torna o quê? E quem anda com sábios? Tem alguém mais sábio do que Jesus? Aí você diz assim, mas eu não oro porque eu não tenho tempo. Então bora para Daniel de novo. Capítulo 1, Daniel é o mais sábio dos jovens. Capítulo 2 é conselheiro do rei. Capítulo 4, conselheiro do rei. Capítulo 5, terceiro governador na Babilônia. Capítulo 6, ele faz parte de um grupo de 3 que lidera 120 homens e tem tempo para orar 3 vezes ao dia. E tu não tem para orar nenhuma. Aí Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ah, pastor, então peraí, eu não preciso comprar seus livros? Sai de tu, não entre em mim. O que é a sabedoria? Capacidade de praticar o que se entendeu. O que é o entendimento? Aquilo que você captou através do conhecimento. Conhecimento se paga. Provérbios 3. Se esforce para adquirir conhecimento. Com tudo que possui, adquira conhecimento. Então tem irmãos que nunca estudaram numa sala de aula nem numa faculdade, mas o estilo de vida é inspirador. Sabedoria, porque a sabedoria está ligada à sua vida, é a prática do entendimento, que é o resultado do conhecimento que você valoriza. Daniel, no capítulo 9, eu estou muito feliz vendo a igreja aqui, ó. Eu estou vendo a igreja aqui numa escola. Eu não estou vendo pastores, eu não estou vendo líderes, eu estou vendo macho. Não pode falar fêmea não, que tem umas irmãs que ficam com raiva, as feministas. Homem, mulher, meninos e meninas, famílias estudando. Porque a igreja é constituída de famílias. Daniel, no capítulo 9, versículo 2, ele diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros, plural, porque tem gente que diz assim, eu só leio a Bíblia.
Não leio mais nada. Só a Bíblia. Não gosto de sabedoria de homem. Aí Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: eu entendi pelos livros. Aí ele diz: eu entendi pelos livros que o número de anos de que falou ao Senhor, ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu pelos livros. Vamos resumir isso aqui para a teologia. 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, rogos e jejum. Olha o que é sabedoria. Quem apenas quer o conhecimento e o entendimento só abre os livros. Mas no versículo 2 Daniel diz: abri os livros. E no versículo 3 ele diz: fechei a porta do quarto e fui orar. Esse é o equilíbrio para quem quer ter sabedoria. Jesus disse: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece as Escrituras, mas não conhece. Tem gente que conhece o poder de Deus, mas não conhece. E tem gente que não conhece nenhum e nem outro. Atos capítulo 6, os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pedro escrevendo sobre a sabedoria de Paulo, eu acho isso top, hein, Pedro? Porque lá em Gálatas 2, Paulo exorta Pedro cara a cara, macho, não ficava de fofoquinha não, vem cá, Aí Pedro, quando elogia a sabedoria de Paulo, na sua segunda carta, capítulo 3, ele diz assim: os homens não entendem a sabedoria de Paulo e distorcem suas palavras para sua própria perdição. Aí depois ele diz assim, aconselha a nós e diz assim: cresçam, para vocês não distorcerem, não se perderem como esses homens que distorcem as palavras de Paulo. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só vocês aqui que tá bem bonitinho aqui na minha frente. Fala assim pro vizinho. Fala pro vizinho: abre a Bíblia, abre os livros e fecha a porta. É só desse jeito que o céu se abre, irmão. Para quê que eu vou ficar lendo livro de teólogo? Eu acho que é porque ele sabe o que tu não sabe. E no 12, ainda recebendo as revelações sobre o tempo do fim, primeiro ponto que eu falei que eu ia falar para vocês é a proteção. Naquele tempo, um tempo de angústia que começou a ser explicado para Daniel no capítulo 11, versículo 36. Vai ter algum pastor aí escatólogo e ele te explica melhor. Eu não sou escatólogo. Eu não fico aí, você é pré, você é pós ou você é mid. Rapaz, eu não fico discutindo quando ele vem não. Só sei de duas coisas: ele vem e eu vou. Amém? Se isso não é suficiente para você, sinto muito. Mas eu estou preparando uma mensagem sobre isso, sobre o que é importante na escatologia, que muitos de nós estamos deixando de lado. E um dos pontos mais importantes da escatologia é você aplicá-la no seu viver diário. Proteção. Naquele tempo, um tempo de angústia,
segundo a nossa doutrina, subscrevendo aqui a nossa confissão, naquele tempo se levantará Miguel, um tempo de sofrimento para Israel. Se levantará Miguel, o grande príncipe. Se é o anjo do Senhor que está falando para Daniel que Miguel é grande, é porque esse anjo é grande mesmo. Nós costumamos ver grandezas em muitas coisas, mas quando Deus diz que é grande, é porque é grande. Naquele tempo de angústia se levantará o grande príncipe, que se levanta, é algo contínuo, pelos filhos de teu povo. Quem são os filhos do povo de Daniel? Os judeus. Desde que houve nação até aquele tempo, haverá um tempo de angústia, mas naquele tempo se livrará o teu povo. E essa angústia, nunca houve angústia semelhante, Daniel, desde quando houve nação. Mas por causa de Miguel, proteção, o teu povo será livre. O anjo está dizendo que há um povo entre os judeus com os quais Deus tem um compromisso. Esse povo viverá um grande livramento, como já tem vivido durante a sua história. Deus levantou grandes libertadores para o seu povo hebreu, mas a dificuldade que estão prestes a enfrentar será maior do que todas as já enfrentadas. E sendo maior a angústia, se necessita de um protetor maior. E esse protetor maior é Miguel. Mas veja que é uma proteção prometida a um povo com quem Deus tem aliança. Primeiro ponto, proteção. Segundo lugar, nós temos a lição da ressurreição. Ainda falando do tempo do fim, que chegará esse tempo de angústia, e eles serão protegidos. Versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra, uma linguagem para os sepultados, mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra, pó nos lembra Gênesis 3, onde após o pecado de Adão, Deus disse que o homem que do pó veio, para o pó retornaria. E isso acontece em qualquer lugar do mundo onde há morte. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Eu dou destaque primeiro para a proteção, porque a existência de Israel é um milagre. A primeira vez que eu fui pregar na Europa, Portugal, e vou citar o nome, fiquei hospedado na casa da irmã Ednilda. A irmã Ednilda e o seu marido iam trabalhar, e eu dizia: eu vou assistir um jornal, o português fala quase igual nós. E a maioria dos programas, queridos, isso há uns 8, 9 anos atrás, eram sobre planos de oposição a Israel. Um foco tremendo sobre planos de oposição a esse povo. Por quê? Jesus disse em João 4: a salvação vem dos judeus. O que Jesus estava dizendo é: de Noé veio Sem, de Sem veio Abraão, de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó 12 filhos, dos 12 filhos as 12 tribos, das 12 tribos veio Israel, de Israel veio a palavra e Jesus, o nosso Salvador. De Jesus, os apóstolos, dos apóstolos vieram os pais da igreja, pré-reformadores, reformadores, avivalistas,
e os pioneiros das Assembleias de Deus. Olha nós aqui, vindo desde o Gênesis, incomodando Satanás, ganhando almas, transformando vidas pela mensagem do Evangelho. O diabo odeia aquela nação, mas para ela que há uma grande oposição, tem a promessa de proteção. Segundo lugar, nós temos aqui nessa revelação a Daniel a ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para o desprezo eterno e sua vergonha. No Novo Testamento, escute isso, sua pastinha está aí até com espaço para anotações. No Novo Testamento nós temos a doutrina da ressurreição apresentada com mais clareza do que no Antigo Testamento. A primeira menção de ressurreição está em Gênesis 22, conectado a Hebreus 11:19. Porque quando Abraão coloca Isaque sobre o altar, dizendo em seu coração que Deus o ressuscitaria dos mortos, o escritor aos Hebreus chama isso de fé, porque antes dele não há testemunho de ressurreição de mortos. Mas quando Abraão coloca Isaque no altar e levanta o cutelo, até esse momento ele estava crendo aqui dentro: Deus tem poder para ressuscitar o meu filho da morte. Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E ele continua: em minha carne eu ainda verei a Deus. Ele estava crendo numa ressurreição do seu corpo, que lhe possibilitaria ver o Senhor, o seu Redentor, face a face. Só que em Jesus nós temos a doutrina da ressurreição mais vivenciada. Nós temos através do profeta Elias um morto ressuscitando. Nós temos através do profeta Eliseu mortos ressuscitando. Através do ministério de Jesus, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro vindo para fora. No ministério de Pedro, ressurreição de Dorcas. Porém, a teologia da ressurreição escatológica é uma esperança para a igreja. De novo, o texto diz: os que dormem, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os salvos, e outros para a vergonha e o desprezo eterno, os ímpios. Perceba, irmão, que há um corpo, tanto para o ímpio, preciso de sua atenção, como para o justo. Mas primeiro se diz que uns ressuscitarão para a vida eterna. Primeiro nós temos a ressurreição dos justos. Daniel não saberia explicar de modo claro, mas no Novo Testamento nós temos os justos, os santos, primeiro ressuscitarão na vinda gloriosa de Jesus. E os ímpios, segundo cremos, ressuscitarão pós-milênio para serem lançados no lago de fogo.
Agora, se a ressurreição para a vida eterna nos garante a transformação gloriosa do corpo, a morada eterna com Jesus, reinando para sempre com Ele e vivendo no novo céu e na nova terra, o que é a ressurreição em um novo corpo para vergonha e desprezo eterno? Quem estará nessa condição de vergonha e desprezo eterno? Aqueles que no tempo em que vivem envergonham ou desprezam o Evangelho. O inferno é uma vergonha, na linguagem de Daniel, do anjo para Daniel. Mais vergonha ainda é estar nos cultos, ser filho de crente e ir para o inferno. É chique para alguns desprezarem o Evangelho, zombar dos dons, zombar da igreja, zombar das roupas modestas das nossas irmãs. É chique nos desprezar, mas no dia da ressurreição eles enfrentarão o verdadeiro e pior desprezo. Aqueles que, como Lázaro, foram desprezados em vida, serão honrados na ressurreição, depois da sua morte. E aqueles que, como os ricos, desprezavam o Evangelho e o estilo de vida santo, simbolizado na parábola que Jesus conta por Lázaro, estes vão ver o que é desprezo, mas esse não é o nosso desejo. É por isso que a igreja está aqui se preparando, se edificando, para anunciar o Evangelho de Jesus aos ímpios, para livrar sua alma do inferno, para livrar sua alma da morte eterna. Para onde irão? Que lugar é esse de vergonha e desprezo eterno? Marcos capítulo 9, versículo 43. Jesus, o amor. Porque tem uma classe aí que está me perturbando, tem uns 10 dias. Prega amor, pastor, prega amor. Então eu vou pregar aqui o que é que o amor disse, tá bom? Olha o que é que o amor disse lá em Marcos 9,43. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você ressuscitar e entrar na vida eterna com uma mão só, do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Foi o amor que disse isso, tá bom? Lucas capítulo 12, versículo 5. O amor disse assim: vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Não vem inventar honra, respeito, ir para a igreja. Não, medo. Jesus disse medo. Vou mostrar para vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus e não dos homens, porque só Deus pode matar o corpo e jogar a sua alma no inferno. Só Deus. Foi o amor que disse isso, tá bom? Se a igreja glorifica a Jesus, não é porque ela te odeia, é porque ela ama as palavras do amor. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas na primeira ressurreição. Bora para o versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, a primeira, e outros para a vergonha e desprezo eterno, a segunda. De qual delas você faz parte? A
Apocalipse 20, versículo 6. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre elas. Os que estão inclusos nessa primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Pastor, então tem uma segunda morte? Tem, que é a separação eterna de Deus no lago de fogo. Pastor, se tem a segunda, tem a primeira? Tem, a morte física. Todos os ímpios vão participar da primeira e da segunda. Mas os salvos, se Jesus não voltar, vão participar só da primeira morte, que é a física. A segunda não tem poder sobre eles, porque a segunda morte é a separação total de Deus. Só que quando eles morreram, eles já morreram em comunhão com Cristo. E Paulo já tinha escrito: nada, nem ninguém, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que a gente aprende aqui? Fala comigo, fala bem chique, bem bonitinho, mas fala... A nossa aula tá top. Fala bem bonitinho, aluninhos de Jesus. Fala comigo. Quem nasce só uma vez vai morrer duas. Agora fala comigo. Quem nasce duas pode ser que morra uma. Quem só nasceu uma vez da mamãe e nunca nasceu de novo, vai morrer duas vezes. Vai morrer fisicamente e morrer eternamente longe de Deus. Agora, quem nasceu duas vezes? Nasceu da mamãe, nasceu de Deus. Se morrer, só morre uma. Por que se morrer? Porque a nossa esperança não é a morte, é ouvir o toque da trombeta. Aleluia! Pode ser que ele venha, seu corpo seja transformado e arrebatado, sem necessidade da primeira morte. A esperança do catolicismo, purgatório. A esperança do espiritismo, reencarnação. E a esperança da igreja? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Nossa esperança é sua. Canta, macho! O Rei dos Reis vem. Canta, crente! Nós aguardamos. Essa é a nossa esperança. Porque o mesmo Senhor descerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles, e estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Aleluia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão?
Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte na vitória. Que vitória, pastor? A vitória do terceiro dia. A vitória que ele rompeu com os grilhões da morte e disse: eu estou vivo, e quem me segue não morre eternamente. Primeiro, proteção. Segundo, ressurreição. Terceiro, galardão. Se é terceiro, está no versículo 3. Os sábios, depois da ressurreição, os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. Por que os sábios, daqui a pouco eu falo quem são estes, resplandecerão como o resplendor do firmamento? Porque quem quiser ver o resplendor do firmamento tem que olhar para cima. É de cima que vem o resplendor dos sábios. Os que, agora, já que a maioria fechou a Bíblia aí, para prestar mais atenção, fala comigo, isso é pedagógico. Fala: os que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas eternamente. Posso falar? Tá legal ressuscitar para a vida eterna, não tá? É bom ou não é bom essa promessa? É bom ou não é? É bom. Eu vou ressuscitar para a vida eterna. Eu quero Jesus, eu quero ir para o céu. É bom. É legal. É top. É o máximo pro preguiçoso. Se tu é crente folgado, folgada, preguiçoso, preguiçosa. Se tu é crente de banco, eu quero ir para o céu. Negócio de galardão, eu quero ressuscitar para o céu. Parece que tu é espiritual, mas não é, tu é preguiçoso. Porque a primeira parte é: uns ressuscitarão para a vida eterna. Viu o tanto de glória que a gente deu aqui? Até cantamos, né? Nossa esperança é sua. Por quê? Porque eu quero ressuscitar para a vida eterna. Mas o evangelho não para só aqui. E Daniel destaca, pastor. Ele diz assim: os sábios. Porque tem gente que vai ressuscitar para a vida eterna, mas não é sábio. Olha, pastor, e por que ressuscitou? Graça, muita graça, muita graça. Pastor, mas aí você está falando de obra, pastor. Você está falando contra a preguiça. Se é contra a preguiça, tem que ter trabalho. É óbvio. Vida eterna é graça. Galardão é por obras. Se você não faz nada, nenhum galardão você terá. Preguiçoso? Preguiçosa? Os sábios vão brilhar, e aqueles que há muitos. Sabe, você, net crente, eu posso falar com os net crente aqui? Eu posso? Eu posso? Net crente? Web crente? YouTube bobo? Desigrejado?
Deus só quer qualidade. E aqueles que há muitos ensinam a justiça, há muitos, é quantidade. Português básico. Esses brilharão como as estrelas. Estes que há muitos ensinam a justiça, brilharão como as estrelas. Você ensina quem? Quem está ensinando nossos filhos? Rede esgoto de televisão? Militância LGBT? Que mais? S, não sei mais o que? Quem está ensinando seus filhos? A turma do Todes? Quem está ensinando seus filhos? A cooperação da escola não significa que a ela pertence o dever de educar. Deuteronômio 6 me obriga como pai, te obriga como mãe, a ensinar os nossos filhos, andando no caminho, assentado em casa, deitando na cama. Ensina o menino no caminho em que deve andar. A Bíblia diz que as mães traziam seus filhos a Jesus. Pastor, eles vão correr na igreja, ainda bem que tem perna. Pastor, vai ficar falando alto na igreja, porque não é mudo, tem voz. Você está pensando que eles não captam? Eles estão captando, eles estão vendo a igreja orar, eles estão vendo você cantar, eles estão vendo você ler Bíblia. Filho de crente não é neto de Deus. Pastor, meu filho tem promessa. Sansão tinha promessa, nasceu pecador. Isaac tinha promessa, nasceu pecador. Só um na Bíblia nasceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo e voltará em santidade. Jesus. Seus filhos precisam ser evangelizados. A professora não vai ensinar a justiça aos seus filhos. A professora não vai ensiná-los que eles precisam reconhecer-se pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus e dependentes de Deus. É você que tem que olhar para seus filhos. Foi Deus que libertou mamãe, foi Deus que libertou papai. E no tempo da sua consciência, meu filho, reconheça que você é pecador, mas reconheça que só Jesus é Salvador. Jesus perdoa, Jesus lava, Jesus purifica e Jesus enche com o Espírito Santo, meu filho. Você ensina quem? Você tem uma rede social, vamos chutar, 20 seguidores. Já é uma base missionária. Procure missionários que estão abrindo pontos congregacionais. Quando tem 20 crentes reunidos, eles choram. Ah, mas eles ficam felizes. Tu tem 20 seguidores, 30, 40, 50, 100. Sabe o que é que tem lá no seu Instagram? Bico. Macho com filtro de batom. Você tem uma base congregacional lá.
Evangeliza eles. Fala de Jesus para eles. Anota essa aula. Acabou aqui, ó. Abre a sua live e repete tudo que eu preguei lá. Aqueles que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas. Vai valer a pena, pastor, suas horas de estudo bíblico, os cursos que você adquire, os livros que você lê, o silêncio que você pede para estudar um pouquinho. Vai valer a pena. Vai valer a pena, missionário. Vai valer a pena, obreiro, cooperador. Muitos não querem escutar a sua pregação, porque você não fica prometendo prosperidade, riqueza. Você fala de Jesus, do sangue, da santidade. Até desprezam a sua mensagem, mas a Bíblia está dizendo: naquele dia você vai brilhar como as estrelas. Porque vai ter diferença de galardão no céu. E a diferença de galardão nos é demonstrada pela diferença de brilho. Apocalipse 3 diz que vai ter gente que anda com vestes brancas no céu. Mas Apocalipse 19:7 diz que vai ter gente que vai se vestir com vestes resplandecentes. O que é vestes brancas? Salvação. E o que é vestes resplandecentes? Recompensa de tu ter falado de Jesus. Olha só como já tem gente resplandecendo na Bíblia com o ensino da palavra. E eu caminho para a conclusão. Êxodo 34:29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos dele. E quando ele desceu do monte, Moisés não sabia, mas a pele do seu rosto resplandecia. Arão e os filhos de Israel olhavam para Moisés, e o seu rosto resplandecia, e temiam chegar perto dele. Só que Paulo diz que foi uma glória desvanecente. Acabou. Mas olha o que Daniel diz: aqueles que a muitos ensinam brilharão eternamente. Tu lembra de Jesus? Lucas 9:29, no Monte da Transfiguração. Jesus, a quem a muitos ensinou e ainda ensina, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Tu já viu que os anjos anunciam e ensinam também na Bíblia? Quem está me ouvindo diz amém. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram cantando, primeiro anunciando: vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Vou perguntar para quem está ligado, só para quem está ligado: isso é uma mensagem ou não é? Aí no dia da ressurreição, as mulheres foram lá no túmulo: cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí 2 anjos com vestes resplandecentes pregando para elas: porque procura o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aqueles que a muitos ensinam resplandecerão. Estevão, em Atos capítulo 6, pregava com poder e autoridade, com sinais. Se você ler Atos capítulo 7, Estevão prega um sermão do Antigo Testamento e termina em Cristo, capítulo todinho.
Aí o arrastaram para fora da cidade com pedras nas mãos, para matá-lo. Ele ergueu os olhos e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus para me receber. Aí o texto diz que quando olhavam para o seu rosto, enquanto ele morria apedrejado, era como se fosse um rosto de um anjo. Regozijemo-nos e alegremos e demos-lhes glória. Vindas são as bodas do Cordeiro e a esposa já se preparou. E ela está vestida de veste de linho fino, puro e resplandecente. E a conclusão é o último versículo que lemos. Daniel perguntou. Ele está ouvindo todas as revelações aqui, quer dizer, muitas revelações. Aí no versículo 8, ele diz assim: eu ouvi, mas não entendi. Aí eu perguntei para o anjo: Senhor, é ele falando para nós, como vai ser o fim de tudo? Fala para mim, o fim de tudo. Eu quero saber sobre o fim de tudo. Aí o anjo olhou para ele: Daniel, já chega, Daniel. Fecha aqui o livro. Eu não vou te explicar para você escrever, Daniel. Por favor, escute isso, eu encerro agora. Quando Daniel quer saber sobre tudo, o anjo diz: não, chega, encerra aqui. Talvez o anjo estivesse dizendo: você não suporta. Segundo, talvez o anjo estivesse dizendo: quem lerá não entenderá. Mas pastor, o que importa para Daniel? O que importa para Daniel é o que importa para nós. Está no versículo 13: tu, porém, vai até o fim. Tem muita coisa do que eu preguei aqui que talvez você não sabia. Talvez você se alegre ao escutar, mas você não consiga explicar. Não importa se você não domina a mecânica da escatologia, mas o que importa é que você vai até o fim. Você não vai desistir no meio da caminhada, porque o que eu te falei aqui aumenta a sua fé, fortalece a sua fé. Enquanto eu estou pregando, você está dizendo: eu creio num Deus protetor. Enquanto eu estou pregando, você está dizendo: vai ter ressurreição. Eu vou ver meus pais, eu vou ver meus avós, eu vou ver os santos que evangelizaram essa nação. Enquanto eu estou pregando aqui, você está dizendo: vai ter galardão. Ainda que homens não me honrem, o meu Deus vai me recompensar. Isso significa dizer que tu, porém, vai até o fim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cantores, continuem cantando Bíblia. Minha irmã, quarteto, continuem cantando doutrina, continuem cantando sobre Cristo, igreja. Continua falando de Jesus. Vai ganhando almas. Pastor, mas eu só consigo evangelizar uma pessoa. André trouxe Pedro para Jesus e Pedro ganhou 3.000 almas. Pedro ganhou 3.000 almas porque André trouxe Pedro para Jesus. Quem ganhou Billy Graham para Jesus? Sabe quem fez John Wesley ser quem foi? Pela graça de Deus? Mamãe. Sabe quem me ensinou que eu não posso pregar sem orar?
meu pai e minha mãe. Sabe quem me disse várias vezes que é bom jejuar no dia da ceia, para se quebrantar ao ponto de examinar a si mesmo? Minha avózinha. Plante a semente nos seus filhos, plante a semente nos seus netos, ajude o seu pastor na sua igreja, evangelize seu bairro, a colheita será gloriosa. Fica em pé.